Pronto, estamos ao vivo. Muito bom dia, pessoal. Tudo bom? Aqui é Hilton Moreno, da revista Potência. Hoje aqui um webinar bem especial, falando de soluções para conectividade, montagem de painel elétrico. Estamos com o Flávio Herrera. Vamos beber água direto da fonte, como eu gosto de dizer, quando a ocasião é isso mesmo, e é o caso hoje. Tudo bem, bom dia. Herrera? Certo? Bem, tudo certo. Bom dia a todos aí, sejam bem-vindos. Espero que seja proveitoso, que a gente possa trocar bastante informação aí, né, dos dois lados. Com certeza. Isso é bem legal. Com certeza vai ser muito proveitoso, muito, não tem como não ser. Eu já vi aqui, a gente já esteve juntos aí na preparação desse webinar essa semana, o conteúdo está muito legal, com certeza muitas informações legais, novidades, coisas muito práticas. Então, com certeza, Herrera, vai ser bem legal. Quero agradecer aqui mais uma vez a você, Herrera, a Weide Miller, a direção, o Deodato, a turma toda ali pela confiança aí no trabalho com a gente. Muito obrigado. A gente agradece sempre a parceria, né? E como você diz, beber água na fonte é um prazer estar com você, né? Para mim você é uma lenda, então Imagina. É isso. Muito legal. Obrigado. Poder fazer um evento com você. Muito obrigado. Estamos aí o pessoal chegando. Quem que está aqui? Jefferson, Carlos, Paulo, Fernando, Fabrício, Amilca. Se puder colocar da onde está falando aí para a gente... Eu já vi Porto Alegre aí, Pernambuco. Porto Alegre, o Sidney lá de Brasília, sempre com a gente. Muito bom. Guararapes, Pernambuco. Quem que está lá? O Carlos. Boa, boa. Paulo de Porto Alegre. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos dar só mais um minutinho aqui para o pessoal chegar e a gente já começa e o pessoal vai juntando aqui a gente nessa aula aqui. Né? A gente chama webinar, mas a gente aqui dá aulas, né? Esse é o espírito da coisa, ensinar mesmo. Até um pouquinho mais comercial aí, mas eu tentei dar bastante dica em cima dos produtos também. Eu acho que vai ser bem proveitoso. Não, é uma mistura boa de técnica de informação, disponibilidade comercial. Acho que vai ser bem prático para o pessoal, bem prático mesmo. Muito bom. Então, o pessoal usando o chat aí, né? Como eu sempre falo. Rio de Janeiro, Fernando de Fernandópolis, Rio, né? Bahia, Lagoinha, Brasília, bacana. Gente do Brasil inteiro, Salvador, que bacana. Isso é bem legal. É isso aí. Então, pessoal, vamos usar o chatzinho aqui para coisas relacionadas à apresentação do Herrera, né? Então, vamos embora lá, vamos dar início, né? O tema oficial é novas soluções para conectividade e montagem do painel elétrico. Quem vai conduzir a apresentação é o engenheiro Flávio Herrera, ele é engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, formado há 17 anos pela Unisanta, lá de Santos, pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, é auditor ISO, atua há mais de 20 anos em gerenciamentos de projetos de conectividade elétrica pela Weide Miller Conexel. Ele construindo, projetando soluções eletrônicas, né, de interfaceamento para grandes empresas, como Yokogawa, ABB, participa de grupos de trabalho na ABINE, como, por exemplo, o grupo de produtos para instalação e para fotovoltaico. Atualmente, o Flávio Herrera é responsável na Weide Miller pela gerência de produtos de conectividade elétrica para painéis e dispositivos, e atua tanto no Brasil como na América Latina. Então, é o cara que eu apresento assim, estamos bebendo água na fonte aqui. Então, pronto aí, Herrera, tudo certo para a gente começar? Tudo tranquilo, vamos em frente. Então, maravilha, a gente vai fazer aqui. O Herrera vai estar também no chat aí, respondendo algumas perguntas mais fáceis de tirar da frente, né? Depois, no final, voltamos eu e o Herrera aqui para a parte de perguntas, tá? Aí a gente tira a nossa câmera e nosso microfone, tá, Herrera, em seguida. Perfeito. E bora lá, tá bom? Bom evento, então. Obrigado a todos.
o objetivo de passar para vocês o máximo possível de conhecimento aí na parte de fabricação de painel e de dispositivos também, né? Porque o nosso portfólio é completo. A apresentação, ela parece um pouquinho aí comercial, mas em cima do que eu vou mostrar, eu vou passar bastante pelas partes técnicas e importantes aí na montagem do painel, na montagem do dispositivo, quando a gente está falando de componentes elétricos, tá? Então, vamos em frente. Legal. Bom, rapidamente, falando da Weidmiller, tá? Fazendo aí um institucional, que a gente sempre faz. A Weidmiller é uma empresa familiar, com muitos anos aí no mercado de materiais elétricos, né? A gente tem presença global, como vocês estão vendo, né? Temos fábricas na Alemanha, na China, temos nossa fábrica no Brasil, em Diadema, fábricas na Austrália, e em todos os lugares aí, com presença global, ou com empresas diretas, ou com representantes, tá bom? Legal. A nossa história, a gente é uma empresa que começa em 1850 fazendo botão de camisa, né? Por incrível que pareça, a gente fazia interface de camisa, né? Fazia a conexão da camisa no botão. Era uma indústria têxtil, e aí passa para a invenção do borne de passagem, que todos nós conhecemos aí, né? Inclusive o nosso Bombril, o SAC, né? Em 1948. Depois, em toda a história, vai caminhando, lançando novos produtos, ferramentas, produtos para placa de circuito impresso, né? E chegamos até a parte de digitalização em 2019. Aí, hoje a gente já estamos com novos produtos, né? Então, a gente lança a nossa remota em 2013, lançamos nosso CLP IoT depois para trabalhar com a remota, temos nosso supervisor de carga eletrônico também. Então, hoje trabalhamos com vários tipos de software aí para ajudar na digitalização, né? Que fazem aí análise da parte de tensão e ajuda aí na parte de economia de energia também, tá bom? Então, é uma empresa que vai evoluindo e sempre investindo muito aí em tecnologia, inovação e em desenvolvimento, né? Inclusive, no Brasil, a gente tem uma engenharia para fazer desenvolvimento também. Legal. Weidmiller Brasil, né? A gente tem a fundação em 1975, com o nome Conexel. A partir daí, são dois sócios brasileiros e a Weidmiller já na história da Conexel, né? Em 2011, a Weidmiller compra a participação da Conexel no mercado brasileiro, né? Fizemos 45 anos, a foto que está na apresentação aí está mostrando, no meio da pandemia, né? 2019, 2020. Então, já temos bem mais de 45 anos no Brasil. Aqui no Brasil, nossa fábrica, a gente produz basicamente bornes, na linha SAK ainda, né? Os bornes a parafuso, produtos eletrônicos, acopladores a relé, conversores analógicos, soluções fotovoltaicas. Hoje essa fábrica é a principal fábrica aí do mundo aí para produção de string box. A gente nunca vai produzir o painel solar e nem o inversor, mas a gente produz tudo que é conectividade entre esses dois componentes, né? Tanto para os grandes parques solares, como para smart grid também, para os pequenos parques solares, tá bom? Então, hoje essa fábrica ela tá cheia, aí os grandes parques no Brasil são todos nossos praticamente, né? Então, a gente tem um grande caso de sucesso aí na parte de solução fotovoltaica. Soluções customizadas, a gente tem um portfólio grande, com mais de 60 mil produtos, né? E a gente utiliza esse portfólio importado para fazer solução customizada para os nossos parceiros e clientes, né? Então, a gente fabrica nessa fábrica também as réguas de borne, cabos montados, né? Como eu já disse, as caixas. A gente fabrica caixa para a área X também. Somos uma empresa certificada DECRA para poder fazer montagem de caixas para área classificada, EXE. Então, a gente também fabrica nessa fábrica em Diadema. Temos aproximadamente hoje 100 colaboradores e as portas sempre estão abertas para vocês visitarem a gente lá em São Paulo. Então, se estiverem em feiras, estiverem passando por São Paulo, liga para a gente, vai tomar um café com a gente, vai conhecer nossa fábrica, porque é uma fábrica bem interessante. Um dos temas que eu vou passar aqui hoje é o Lean Manufacturing, e a gente utiliza muito bem isso na nossa fábrica, até como showroom para mostrar para os nossos clientes, tá? Então é bem legal. A gente vai aprender bastante sobre isso hoje aqui também. Que legal. Os nossos mercados, tá? Então a gente está em todos esses mercados de energia muito forte, energia tradicional, eólica, máquinas de automação, né? Processos, como eu disse, nossa fábrica é certificada para EX também.
transportes, todos os nossos produtos são feitos para aguentar a vibração, temos vários produtos para área naval, certificação do NVGL, infraestrutura predial e fabricação de dispositivos. Somos muito fortes também no apoio aí às montadoras, às fábricas que fazem dispositivos e outros produtos também, fabricantes de máquinas principalmente, né? Legal. Nosso portfólio, aqui é um resumão do portfólio, então a gente vai ter produtos para dentro do painel, tá? Então, quando a gente fala até IP20, né? Então, desde potência até dados, ali os bornes, que é a nossa vaquinha leiteira, né? Fontes de alimentação, fontes normais, como fontes preparadas para a indústria 4.0, por exemplo, com comunicação, supressores de surto de todos os tipos aí, né? Industriais, sistemas de medição e monitoramento, desde o data logger até sistemas gráficos de leitura de medição de energia, né? Interfaces, né? A gente tem o métier de fabricar interfaces no Brasil, fazemos interfaces na nossa fábrica em São Paulo, para SDCD, aí, grandes clientes fazem com a gente tem uma engenharia especializada em fazer produtos eletrônicos também, né? Condicionadores de sinais, relés, e até na parte de comunicação industrial, a gente vai ter vários produtos, como switches, a gente é muito forte em switch, ali, não gerenciável, 5 e 8 portas, né? Remotas, CLPs, como eu disse, a parte de automação, a gente tem bastante produto também. Produtos para dispositivo, temos um catálogo completo só para conectores para PCI, né? Então, quem trabalha com desenvolvimento eletrônico, a gente também tem produtos para fora, para o campo, né? Até onde você precisa de IP69K, por exemplo, se usa muito IP65, IP68. A gente vai ter tomada industrial, hoje eu estou trazendo uma solução aqui para tomada bem interessante, bem legal, né? Caixas de todos os tipos, caixas de aço inoxidável, caixas plásticas, prensa-cabos, conectividade para robô. Esse contactless aqui é um produtinho que é uma fonte sem fio, né? Ela transmite 10 amperes e 24 volts, né, numa distância de até 1 milímetro. Então, para troca de ferramenta rápida, ali onde você não precisa de conexão, é uma solução bem interessante. Interfaces diretas para caixas também, para painéis, todos os tipos de cabos aí, cabos RJ45, M12, M8. A gente tem um portfólio bem grande de cabos, a gente consegue utilizar esse portfólio e fazer cabos especiais na nossa fábrica também, né? Os softwares de apoio, a gente tem vários softwares gratuitos, como o Weidmiller Configurator, e o nosso software para as impressoras também, né? Então, aqui na parte de Workplace, né, solução para o chão de fábrica, que eu vou falar bastante hoje, a gente vai ter máquinas para corte, decapagem, temos todos os tipos de ferramenta aí para a montagem do painel elétrico, como também todos os tipos de identificadores, tanto para os grandes montadores de painel, o nosso sistema de identificação multicard, como para os grandes, para os médios e pequenos também, como o nosso sistema de identificação multimark, tá? Que são impressoras aí que você consegue identificar o painel elétrico ou o dispositivo completo. Identifica o borne, identifica o cabo e até a porta do painel. Produtos de instalação também. A gente mantém a marca Conexel para produtos de instalação. Vou falar um pouquinho no final disso lá no último slide. Legal. Só lembrando, no nosso site, você vai ter o catalog.weidmiller.com. Lá, a gente vai ter divisão em 4 tipos de produtos, né? Então, produtos para conectividade, que é o que eu vou falar bastante hoje, onde estão os bornes, né? Os conectores plugáveis, cabos e todos os outros. Produtos eletrônicos, produtos de automação e software, né? Aqui estão os nossos controladores, as remotas e tudo mais. E a parte de workplace e acessórios, onde estão as ferramentas, as máquinas automáticas, as impressoras, os sistemas de identificação, tá? Então, são 4 colunas aí que você acha facilmente pelo weidmiller.com ou o catalog.weidmiller.com, tá? Você vai cair nessa página que eu estou mostrando aqui. Legal, vamos ao que interessa, né? A perspectiva da Weidmiller, que hoje segue uma perspectiva de mercado, ao meu ver, né? O cara que não segue esse tipo de modelo aí de negócio está fora, é sair da perspectiva de produto e ir para a perspectiva de processo, né? Entender o que o cliente precisa. Ah, mas o que você está falando, então, né? A gente tem um portfólio de 60 mil produtos, né? Que praticamente é uma gama completa, um portfólio completo aí para o montador de painel. Tanto é que a gente trabalha muito forte hoje na distribuição. Mas o que eu estou querendo dizer é isso aqui, tá?
a gente segue um modelo aí que muitos conhecem como o PDCA, né? Que é o modelo de qualidade de melhoria contínua. Então, que é o plan, né? Planejar, do, fazer, checar e agir. Então, você começa aqui e termina aqui, sempre na melhoria contínua. A gente sempre lança novos produtos para os nossos parceiros na Hannover em abril e também na SPS Fair em novembro. Então, sempre que você vai ter um parceiro, quando você fala de Weissmiller, trabalhando para você na parte de melhoria contínua no Lean Manufacturing e nos produtos também. O que eu quero dizer? Serviço de entrega rápida. A gente mantém um estoque no Brasil de mais ou menos 7 mil produtos. Aí. Então, todos os iRunners estão no nosso estoque. A gente trabalha com forecast. Se você precisar, se você tem um produto que gira mais, a gente mantém estoque no Brasil para você. Tá? Soluções manuais. Né? A gente vai ter tanto as ferramentas como os identificadores ali para o montador de painel. Quando você quer ir um pouco mais longe, como eu vou mostrar hoje, você vai para soluções semiautomáticas. Então, você sai de uma ferramenta manual aí que fica muitos operadores da linha de produção e vai para uma máquina de corte semiautomático, uma máquina de decapar e crimpar semiautomática, que você já agrega valor à sua montagem do painel, você dá velocidade, melhora a qualidade e ali melhora o seu homem-hora também, tá? Então, você consegue ter melhorias na montagem do painel no chão de fábrica, tá? Soluções totalmente customizadas, né, automatizadas, que a gente tem hoje na Europa, como a nossa máquina de gravar a laser e montar a régua completamente, quase como se fosse um robô, né? E no final, a documentação do painel. Então, a gente mantém ali esse ciclo de melhoria. A gente tem um software que a gente chama de Weissmiller Configurator, que ajuda muito na montagem da régua, na montagem do conector, da tomada que eu vou mostrar hoje e de outros componentes, tá? Então, isso aqui é você sair da perspectiva de produto e ir para a perspectiva de solução para o parceiro, tá? A gente não é só um vendedor de produto, a gente está aí para dar um apoio, fazer uma solução customizada com os produtos que nós já temos, que chegam da Alemanha. Então, a gente tem uma fábrica hoje no Brasil que faz muito produto customizado, com código nacional, utilizando a vasta gama de componentes que nós já temos. Legal. Falando de bornes, a primeira solução que eu trago aí inovadora para o mercado hoje de montador de painel, né? Quando a gente fala de borne, né, vaquinha leiteira, vai falar o que de borne, né? Não tem mais nada que falar sobre isso. Tem sim, né? Hoje a gente tem algumas tecnologias, né? A gente tem tecnologia parafuso, por exemplo, que é uma tecnologia patenteada por nós, onde o nosso sistema ele tem um travamento anti-vibração já na parte de parafuso, né? Mas quando a gente fala de transporte, fala de sistemas com maior vibração, a gente já pula para a tecnologia mole push-in, por exemplo, né? A tecnologia mola é aquela que você tem que pôr a ferramenta para fazer a abertura da mola, inserir o cabo e tirar a ferramenta para fazer o fechamento. Na tecnologia push-in, você já vai direto com o cabo, você não precisa da ferramenta, né? A gente também tem a tecnologia olhal, onde no Brasil ainda as concessionárias utilizam muito para a medição de transformadores de corrente e de tensão, né? Se tem muito ainda aquela cultura de concessionária que a maior segurança é o conector olhal, porque ele não vai escapar, e a gente sabe que se o transformador de corrente estiver em aberto, se não curto-circuitar antes, ele pega fogo, né? Mas na Europa ainda já se aceita muito, já nem se usa mais olhal, né? Se usa muito push-in. A tecnologia push-in ela já é considerada uma tecnologia muito segura para a medição de transformadores na concessionária. Então, vai muito bem aí. Aqui a gente tem ainda todo um conhecimento de mercado para fazer e a olhal se utiliza muito. Nós temos todas essas tecnologias, tá? Para oferecer para vocês. É o maior parceiro em conectividade realmente. Quando a gente está falando de tecnologia de conexão, o que eu quero dizer com a diferença entre parafuso, que é a primeira que chega ali no mercado, né, em 1940, 50, e a push-in, que é a última que nós temos, que na verdade não é, porque eu vou mostrar uma nova aqui para vocês hoje, né? Lançamento aí no Brasil também, que é a nossa Snap-in. Mas quando a gente fala de diferença de tecnologia, olha só, quando você usa o terminal tubular, o fio flexível ou fio sólido, de parafuso para push-in, você já vai ter uma economia aí de quase 40%, tá, de tempo na velocidade de montagem. E também na parte de produtividade, você vai usar menos pessoas para fazer a montagem do seu painel, tá? Então isso é bem legal e é bem importante saber. A gente tem um estudo
da Alemanha, deixa eu só passar um pouquinho aqui, depois eu volto, que é esse aqui, ó. A gente tem um estudo da Alemanha onde se fala o seguinte, ainda vai se... Isso aqui é da Universidade de Stuttgart, né? E mostra a evolução das conexões no tempo. Aqui vai até 2025. Eu diria que aqui em 2022 a gente já está nesse gráfico aqui, ó. Então isso já se adiantou. Isso mostra o quê? Que na maioria do mundo ainda vai se utilizar a conexão parafuso. Mais da metade do mercado ainda utiliza a conexão parafuso. Mas a gente vê a conexão push-in pegando o espaço da conexão mola, né? Então, cada vez mais, os montadores de painel, de dispositivo, se preocupam com a conexão que vai se utilizar ali para fazer a conexão elétrica, né? A conexão push-in, ela dá velocidade e mais segurança. Hoje, por exemplo, as grandes empresas elétricas, como a Weidmiller, têm já um vasto portfólio de componente. A gente, por exemplo, tem conexão push-in em praticamente todo o portfólio elétrico. A gente vai ter conexão push-in na nossa fonte de alimentação, nas nossas tomadas industriais, nos conectores, nos acopladores a relé e mais vários outros componentes. Então, você consegue usar push-in em quase todo o painel elétrico aí para dar velocidade e qualidade à sua conexão. Quando a gente fala de conexão push-in para parafuso, você pode ter certeza de uma coisa, você está falando de eficiência energética também. Por quê? O parafuso tem a interferência do montador. Ele pode estar parafusando ali com uma parafusadeira, não dar o torque correto, ou deixar o cabo colocado de uma forma errada. E você vai ter uma queda de tensão maior naquele ponto. Na push-in, não tem erro. Você colocou o fio vai se conectar na mola e a queda de tensão vai ser a melhor possível. Então, quando você está falando de um painel que tem mais de 3.000 pontos de conexão, a gente está falando que a gente está oferecendo um painel elétrico ou uma máquina com um painel com uma eficiência energética melhor, porque você vai ter quedas de tensões menores ali, então perdas menores também dentro do painel ou da sua máquina ou do dispositivo, tá? Então, voltando um pouquinho aqui, só aqui no anterior, para falar de um lançamento que a gente está trazendo, que é o Snap-in, tá? Então, a gente começa ali em 48 com a linha SAK, né? Passamos em 1983 para a linha W, que é a nossa linha nova de parafuso também. Depois a linha Z, que é a linha mole, em 93. A gente lança a primeira conexão push-in no mercado em 2004. Depois a gente evolui em 2016 para uma nova conexão com botão. E agora em 2021, aí em 2022, a gente está trazendo a conexão Snap-in, tá? O que significa essa evolução da conexão Snap-in? A conexão Snap-in é o seguinte, tá? Você pode realmente utilizar o fio sem terminal tubular, sem nenhum terminal. Por quê? Aqui a gente está vendo. Você vai ter o cabo entrando na cavidade de conexão da mola. A gente faz uma analogia com uma ratoeira, tá? Praticamente uma ratoeira. Quando o fio bate lá embaixo, ó, o fio flexível, seja qual for o fio flexível, a gente tem uma dificuldade enorme com a push-in, por exemplo, que se você utilizar o fio flexível sem terminal, dependendo do fio flexível, você vai ter que fazer a abertura da cavidade do snap-in, do push-in. Então, ele vira um conector mola, né? No snap-in, não. No snap-in, pode ser o fio flexível que for. A gente sabe que no Brasil, os fabricantes de cabo, eles variam bastante tipo de fio, né? Tipo de isolação e tudo mais. Mas o fio que for, ele vai bater no final da mola, como está mostrando aqui, vai fazer o snap e vai fechar a mola, tá? Então, você só vai ter que fazer a abertura para tirar o fio no final, tá? Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês aqui, na verdade são dois, que demonstra bem como funciona essa tecnologia, tá? Então, o primeiro é já na nossa conexão nova para trilho. Vocês devem estar vendo aí, ouvindo o som. Tudo correto, viu, Herrera? Oi? Tudo certinho com o vídeo. Legal. Aqui ele mostra a diferença de tempo, tá? Ó. Então você vê do parafuso para a evolução, né, de conexão até a snap-in, o quanto se economiza de tempo na parte de montagem. E tecnologia também. Por quê? Na push-in você acaba sendo obrigado a usar o terminal tubular. Na snap-in você não tem mais a necessidade de usar o terminal. O fio pode ser colocado direto, fio flexível, sem terminal tubular. E essa é a grande evolução dessa nova tecnologia que a gente traz para o mercado, tá?
Uma coisa legal, tá? O que vocês estão vendo aqui dos conectores, todos eles têm o mesmo formato dos nossos conectores push-in. Então, você pode fazer gradativamente a mudança do que você já utiliza push-in para a conexão snap-in. Por quê? A parte de ponte interna aqui e a posição, o tamanho do conector é o mesmo, igualzinho da nossa linha push-in, tá? Isso é uma grande vantagem, porque você pode começar a ir trocando os de 2 pontos, depois os de 4 pontos e assim por diante. Então, você consegue fazer essas linhas conversarem. E aí mostra a velocidade que a gente vai ter numa produção, né? É possível ver que quando a conexão é feita, o botãozinho ele desce, né? E é visível, manual. Aqui é possível ver por dentro a conexão, tá? Isso aqui é uma conexão push-in da nossa tomada industrial, que também a gente já tem snap-in já nela, tá? Push-in não, snap-in. Então, como eu disse, né, quando ele bate embaixo, ele arma a mola, tá? Então, o fio flexível, qualquer tipo de fio flexível vai fazer a armação da mola e você vai ter uma conexão muito boa aí, sem problema nenhum. Legal. Show. Então, aqui, o que a gente pode falar, né? A nova conexão snap-in, ela conversa diretamente... Deixa eu só parar o vídeo aqui. Começou de novo. Ela conversa diretamente com com os nossos conectores push-in, tá? Então, é possível você trocar um conector push-in por um snap-in direto no trilho, porque eles têm o mesmo tamanho e a mesma posição de conexão das pontes, tá? Então, você pode ir gradativamente testando a snap-in ali com as suas réguas que você já tem o seu projeto, por exemplo. Tanto a nossa conexão push-in como a nossa conexão snap-in, pelo conector ter o mesmo tamanho, o mesmo formato, ele é quadrado, todos eles já estão prontos para robô, tá? Então, na Europa, você começa a utilizar muito robô para montagem de régua, né? Então, todos eles já estão prontos aí para fazer esse tipo de montagem, tá? E gravação a laser também, pela posição do identificador, começa a ter muito gravação a laser, a gente já tem uma máquina e estamos lançando outra aí para gravação a laser, então você consegue também fazer essa gravação a laser normalmente, tá? Legal, que eu já falei. Bom, para quem ainda quer usar a conexão parafuso, temos o portfólio completo. Como eu disse, a gente vai ter a linha SAK como a linha W que eu estou mostrando. Então, a gente vai ter conectores até 240 milímetros quadrados, tá? Então, para cabos grandes aí, parafuso. Conectores terra até 150, porta fusível, conectores duplo. E aí você vai ter pontes parafusadas e pontes plugáveis, a sua escolha, tá? Então, como vocês estão vendo na foto aqui, portfólio completo para conexão a parafuso também, tá? Para quem ainda gosta, aí no Brasil se utiliza muito ainda, apesar de a gente sempre defender que se você evolui para uma conexão push-in, você já vai ter uma melhoria enorme aí na parte de produtividade e de qualidade também. Na linha mola, a gente ainda mantém todo o portfólio completo, e eu deixei aqui um slide para mostrar que a gente tem essa linha mola roof, né? Às vezes você tem um painel onde você precisa de economia ali, você precisa pôr mais uma fileira de trilho, né? Você tem que ter uma economia entre espaço do trilho para a canaleta. Essa linha roof, ela economiza 36% do espaço aqui, como vocês estão vendo, tá? Ela é em ângulo, então você consegue ganhar espaço dentro do seu painel. Isso é para mostrar que com a Weidmiller sempre você vai ter uma opção de melhoria quando você tem um problema ou um parceiro para solucionar ali algum tipo de problema que você precisa, né? Nesse caso aqui, problema de espaço, por exemplo, tá? Então é bem legal. Linha push-in. A linha push-in cada vez mais cresce no nosso portfólio, né?
A gente começou ali com até o 16, né? Lançamos os 35, agora a gente já está até 95 milímetros, tá? Então a gente temos conectores push-in praticamente para todas as potências aí e cabos, né? Conectores terra até 35 milímetros, tá bom? Porta-fusíveis, conectores duplos, triplos. E na push-in a gente vai ter o pente ZQV, então é só o pente plugável, tá? Que você tem duas posições para colocar o pente ali no meio do conector. O que eu estou falando? Por exemplo, de todos os portfólios, desde o parafuso até o snap-in agora, na verdade o snap-in ele vai até o de 4 pontos, então você vai ter 2 entradas e 2 saídas. A gente começa esse portfólio, o ano que vem ele está crescendo mais, mas já no push-in a gente tem todos esses aqui, como na de parafuso e na linha mola. Quando a gente fala de um polo, é um conector simples, um andar, você tem uma conexão. A gente vai ter conector de uma entrada, 2 saídas, por exemplo. Conectores duplos, né, para 2 polos, onde você faz a conexão de 2 polos. Conectores triplos para 3 polos. A gente vai ter conectores triplos com conexão no terra, que a gente chama de conector para motor, né, onde você acaba tendo 4 polos aí. Tudo no portfólio push-in, mas também no portfólio da linha mola, que a gente chama de linha Z, e da linha parafuso, linha W e linha SAK fabricada no Brasil, tá? Conectores terra, todos os conectores para trilho que você conecta direto no trilho aqui através do pé, né? Você faz o aterramento no trilho. Também a gente vai ter conector simples, 2 entradas, duplo, né? 2 polos e triplo também, todos com conexão, todos eles conectados ao trilho através do aterramento ali, através da parte metálica que se conecta ao trilho, tá? Fazendo o aterramento. Por isso que eles chamam conectores terra. Conectores porta-fusível, né? A gente tem esse conector novo na linha push-in, onde você consegue, além de colocar o fusível, fazer o seccionamento dele também, tá bom? Conectores seccionáveis, você tem uma chavinha aqui onde você consegue fazer a abertura do circuito sem fazer essa conexão, tá? Todos os nossos conectores seccionáveis, você consegue tirar essa chavinha e pôr um porta-fusível, aqui que a gente chama de sirra, que é um porta-fusível solto que você vai e encaixa onde faz o seccionamento, tá? Então, o seccionável você consegue transformar ele num conector porta-fusível também. Aqui o portfólio para alta corrente, então a gente, como eu disse, né, a gente já tem conexão push-in até 95 milímetros quadrados, tá? Então, você consegue pôr cabos de até 120 milímetros, tanto conectores normais como conectores para aterramento também, dentro do portfólio. Então, é uma série que sempre está crescendo aí, a nossa série push-in, né? A gente chega com a snap-in agora conversando com a mesma série, tá? E conectores plugáveis. O que é legal falar de conector plugável, tá? O conector plugável sempre é uma solução para dar melhoria no seu processo de montagem de painel. Por quê? Porque você joga o plug para o cabo. Então, um lado da régua o cabo vem e conecta direto nela, tá? O outro lado fica a parte de fiação. Quando você faz isso, e a gente tem no nosso portfólio um portfólio completo também de plugáveis, tanto na parte de parafuso, como no conector Z, como no push-in, então você pode escolher o plugável. No push-in, inclusive, você vai ter neutro e terra, como a gente está vendo aqui, azul e verde. Você consegue montar todo o seu chicote no plug, então fazer toda a codificação de elétrica e de cabo no plug. Você economiza essa montagem de cabo no painel, coloca no plug aqui direto e só faz a montagem do cabo do outro lado, tá? Então sempre lembra, se você precisar fazer um trabalho de lean manufacturing, de melhoria de tempo na fábrica, na parte de montagem do painel, o conector plugável ajuda bastante. O push-in mais ainda, porque já é uma conexão mais rápida, tá? Então sempre lembra do conector plugável para melhoria de qualidade e de tempo no seu lean manufacturing, na montagem de painel e de máquinas também, tá? A gente traz também soluções prontas para aplicação, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um conector que a gente chama de aplicação para distribuição de energia, né? O modo convencional de se fazer distribuição de energia, ele é assim, ó, com um conector maior, né, 16 ali, ou 6, para vários conectores menores que são 2 ou 4 pontos, tá? Como está se mostrando aqui, sai a fonte de alimentação e vai para a distribuição de energia. A gente já tem um tipo de borne que ele já é polarizado, vermelho e azul, e você já tem, através das pontes, ligação para 6 pontos, tá? Direto por fileira. Então, você tem uma economia de espaço, aqui a gente está falando de
mais de 25%, né? E também a polarização já. Você não vai ter erro ali de trocar o negativo com o positivo, por exemplo, tá? Então, são boards bem interessantes que também tem já com fusível e com chave seccionador ali, com seccionador, tá? Dentro do próprio board. Então, você pode montar uma reguinha de distribuição ali, já com fusível e com seccionador, direto. Flexível ali, do jeito que você quiser montar, tá? Através das pontes. A gente vai ter também produtos de aplicação para sensor, tá? Então, a gente tem boards pensados para ligar sensor. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Aqui você vai ter 3 pontos de alimentação, 2 pontos de alimentação e terra. Então, para sensores de 2 fios de alimentação, 1 fio alimentação e terra, assim por diante. Vários tipos de sensores aí que a gente tem no mercado. É mais ou menos isso aqui, tá? Ó. Então, você vai ter, por exemplo, aqui um exemplo. Está saindo da nossa remota, né? Passando pelo nosso board sensor e indo para o sensor ou para o atuador, dependendo de qual for o lugar que você está mandando o sinal, né? Mas com esse tipo de board, você consegue economizar espaço e tempo, né? Já também todos eles com os push-in, né? Com os pushers polarizados. Então, ele mostra ali onde é a conexão terra, onde é o positivo e onde é o negativo, tá? Então, também uma solução bem interessante para otimização da montagem do painel elétrico, tá? Também ajuda bastante no seu linha aí e a ter maior velocidade e qualidade de montagem também, tá? Fora isso, a gente vai ter o nosso software de apoio, né? A gente tem um software hoje que você consegue, ele é um software CAD praticamente, né? Muito intuitivo, você consegue baixar ele de graça no nosso site. Depois vocês vão receber o link em avanço, aí no final da apresentação. E você consegue fazer o desenho da régua de board, consegue fazer o desenho da nossa caixa com a régua dentro, pôr um prensa-cabo, ou colocar uma tomada industrial. Você consegue fazer o desenho da tomada industrial, a tomada que eu vou mostrar daqui a pouco. Também é possível montar nesse software, tá? Então, não deixem de baixar o software, utilizar, ele é intuitivo. Nós temos um manual de treinamento, a gente consegue dar treinamento online para vocês também. É só solicitar para o nosso suporte, tá? E a gente dá o treinamento online. O e-mail do suporte vai estar aí também para vocês no link, logo depois da apresentação. Legal. Mudando um pouco de assunto, eu estava falando de soluções com board. Trouxe a nova solução Snap-in para o mercado. Solução que você pode utilizar o fio sem o terminal tubular, diretamente na conexão, sem ferramenta. É só ir lá e plugar o fio no board. A gente vai ter essa mesma solução para os nossos conectores de PCI, tá? E a gente vai ter a mesma solução, Snap-in, já para as nossas tomadas multipolares, tá? Que a gente chama de tomadas HDC aqui no Brasil, né? Que são as tomadas plugáveis. Eu estou trazendo também uma solução bem legal para esse tipo de aplicação. Quando eu falo de tomada multipolar, o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando desse tipo de produto aqui, tá? É um produto, geralmente, que você utiliza muito em indústria de bebida e alimentação, onde se molha muito, porque ela garante IP65 até IP68, né? A gente vai ter tomadas para transporte, ali para metrô, trens, né? Aguenta a vibração. Geralmente são 2 plugs, né? Um fêmea, a gente chama de porta-contatos, né? Um contato macho, contato fêmea, uma base, uma carcaça e o prensa-cabo. Isso aqui é para você fazer, por exemplo, se utiliza muito em indústria de ferramenta, onde você precisa fazer troca rápida de ferramenta. Então, você vai lá, despluga da base, troca a ferramenta e coloca uma ferramenta nova que tem a mesma conexão, né? Esse é um exemplo de aplicação, mas você aplica em tudo que é plugável, né? Então, a gente também, nesse portfólio, a gente vai ter tanto tomadas porta-contatos com parafuso, com mola, linha Z, com push-in, e com o Snap-in também. Já temos o Snap-in. Aquele segundo vídeo que eu mostrei para vocês já é com o Snap-in, tá? Feito para isso. Eu estou trazendo uma solução nova em cima do nosso portfólio, que é modo plug. O que seria esse portfólio modo plug? O que vocês estão vendo aí é uma tomada com vários tipos de conexão na mesma tomada. Então, a gente tem um frame, né? E você tem as tomadas de potência, as conexões de potência, conexão de sinal. Aqui eu estou com conexão de rede, você pode ter um RJ45 aqui, como você pode ter até uma conexão pneumática junto com todas essas conexões, tá? Então, você consegue colocar dentro da mesma tomada todas as conexões do seu painel e fazer isso plugável, tá? Dentro dessa solução de modo plug,
estou trazendo uma solução que a gente... isso apareceu através de um cliente para CCM, né, Centro de Montagem de Motores, mas a gente descobriu que a gente conseguia trazer outras vantagens dentro desse portfólio Model Plug, né? E o que isso quer dizer? Você vai ter várias soluções, vários conectores modulares push-in, né, com 2 pontos cada um, onde você consegue colocar pontes nesses conectores. Então, aquela ponte que você faz a ligação do circuito, curto-circuito, no conector para trilho DIN, você já consegue fazer isso na tomada diretamente, tá? E outra coisa, você vai ter uma conexão direta no painel, tá? Você não vai precisar mais da base. Por quê? Você consegue conectar esse frame direto no painel e utilizar essa carcaça direto parafusada no painel. Então, você elimina a base. O que eu estou falando, né? Eu estou falando disso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho um videozinho que eu separei aqui para vocês. Eu estou falando justamente disso aqui, ó. Vocês devem estar visualizando aí. Já. Deixa eu dar o play aqui. Basicamente, quando a gente fala de tomada plugável, você vai ter saindo do painel, como está aqui, ó, aqui está mostrando 2 buraquinhos, onde vão sair 2 tomadas normais. Então, se eu voltar um pouquinho aqui, esse é um painel nosso, por exemplo, onde é possível ver todas as nossas soluções, né? Aqui você está vendo uma switch, uma fonte, né, de alimentação, um leitor de energia, ali um data logger aqui, ó, supressor de surto para RJ45, por exemplo, né? A nossa remota, nossas interfaces, outra fonte aqui. E aí, o nosso produto que é a nossa vaquinha leiteira ainda, que é o borne para trilho, né? Como que se faz a solução convencional? Você vai sair todas as conexões para o borne para trilho, ali está saindo da remota, né? Por exemplo. A conexão vai para o borne para trilho. Aqui você coloca as pontes e faz os curtos-circuitos e as ligações dos circuitos necessários, e aí você sai para a tomada, que é uma tomada convencional. Então, você tem a base, o porta-contato colocado na base, que vai se conectar ao borne, né, a nossa borneira, que a gente costuma falar ali, e depois sair através da carcaça para todos os sensores e atuadores da máquina, por exemplo. Na solução nova que a gente está trazendo, você vai eliminar a régua de borne. Por quê? Toda a parte de ponte você vai fazer direto na sua tomada, tá? Então, aqui são 42 conectores modulares com conexão push-in, onde você consegue colocar 2 pontes e fazer o seu circuito direto na tomada, né? Você não precisa dar mais da régua de borne. Aqui onde vocês estão vendo esses cortezinhos aqui, ó, é onde se faz a colocação das pontes, tá? Então você consegue fazer o circuito aqui direto na tomada. E outra coisa, como são 42 pontos, você vai eliminar 2 cortes aqui para um corte só, tá? Uma tomada só, direto no painel. Aqui a conexão já está direta no painel, né? Você vai ter outros tipos de conectores plugáveis macho do lado da carcaça. E aí sai direto, a carcaça você vai parafusar direto nesse ponto aqui, sem a base, e vai para a sua máquina. Então, uma solução bem interessante para melhorar aí a sua conexão direta com o seu dispositivo, tá? Que a gente está trazendo também para vocês. Bem legal. Fora isso, a gente vai ter uma solução também bem interessante, que é o nosso suporte para trilho, tá? Às vezes você tem ali no seu painel ali, você precisa fazer uma expansão de conexão, mas você não tem mais espaço para pôr uma régua, né?
você consegue utilizar esse suporte para trilho, o nosso porta-contato e fazer essa conexão com vários fios direto dentro do painel, tá? Então, o mesmo porta-contato que se utiliza para tomada, a gente vai ter também um encaixe ali, um suporte para trilho para esse tipo de contato. Então, às vezes você está precisando de uma expansão de conexão, lembra da gente, porque a gente tem também esse suporte aqui para você colocar e fazer essa expansão direto no trilho, tá? Por último, hoje, né, eu vou falar um pouquinho de Workplace Solution, que é a solução para o chão de fábrica, tá? A gente tem um estudo também que fala que, geralmente, dentro da montagem do painel, você vai ter a parte de planejamento, instalação, que está laranja aqui, e a parte de operação. O que leva mais tempo na montagem do painel é a instalação, certo? Dentro da instalação, metade do tempo é cabeamento. Então, se você está pensando em melhoria contínua, em melhoria de tempo, de montagem e qualidade na sua fábrica, do seu painel elétrico, seja ele qual for, e qual o tamanho que ele for também, quando você trabalha aqui no cabeamento, você trabalha no seu 80-20, né? Tudo que você fizer aqui na parte de cabeamento, de melhoria, você com certeza está melhorando mais 50% do tempo ali na montagem do seu painel, né? Na parte de instalação. Então, quando você mexe aqui, você acelera os processos, né? Você acaba conseguindo tirar a parte de não especialista na confecção de cabos, porque quando você usa máquinas semiautomáticas para fazer isso, que é o que eu vou mostrar, você tira a parte manual ali e é a máquina que vai fazer o corte, limpagem e tudo mais, tá? Então, você garante melhor qualidade também em toda a parte de conectividade e conexão do seu painel. Então, o que você trabalhar em cima do cabeamento, na parte de melhoria, sempre vai ser o melhor ganho em tempo na montagem do seu painel. E quando a gente fala isso, a gente traz soluções para o Workplace Solution, né? A Weidmiller é o parceiro ideal para isso. Eu mesmo sou uma das pessoas que fazem visitas aí em vários clientes, né? A gente chama de Connective Consulting, né? Uma consultoria de conectividade. E a gente consegue mostrar para você onde você pode melhorar nos tempos e qualidade na montagem do seu painel, né? Para isso, a gente tem todo o nosso sistema de impressão, que eu falei já, né? Que está aqui. Nossas máquinas para cortagem, clipagem, decapagem de cabo. Se você não quer ir para semiautomático, a gente vai ter um portfólio completo de ferramentas também para isso. E a gente tem um centro de processamento de cabos, que a gente utiliza nossas máquinas e nossas impressoras através de um software, comunicando com os principais softwares de mercado, E-Plan, E3, para fazer o processamento do chicote completo ali do seu painel, tá? Então, são várias soluções para todo o processo. Quando eu falo disso, eu tenho um portfólio completo para fazer isso. Então, máquinas de corte de cabo, né? Máquinas de decapagem e clipagem, de 2,5 até 16 aqui, máquina até 10 milímetros quadrados, tá? Por exemplo, a gente tem uma máquina de corte de cabo, que a gente chama de Pro Feeder, que você consegue alimentar 10 cabos ao mesmo tempo nessa máquina e já fazer o corte através do programa. O programa dela ou direto pelo E-Plan, pelo E3 ali, para fazer o corte, tá? Tem um videozinho que eu vou mostrar dela aqui, bem interessante, que mostra isso, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, esse é o videozinho. E uma coisa, aqui você está vendo a Cutfix Pro, né, que é a máquina que entra um cabo só. Você pode adquirir ela e depois transformar ela numa Pro Feeder, que é a máquina que tem um alimentador, que é esse segundo compartimento aqui, que é o que vocês vão ver agora, tá? Então, a gente tem 12 feeders aqui, né? Ó. O último feeder você consegue cortar cabos de 4, 6 e 10 milímetros, né? Os outros 2,5. Mas a gente já está vendo possibilidades de colocar o cabo de 10 ou de 6 junto com o de 4 no feeder de 2,5. Né? Então, é possível também utilizar dessa forma. E ela mesma vai selecionar o cabo que você vai cortar, tá? Então, aqui ele está fazendo a seleção manual, né? Mas você pode fazer a seleção via software, tanto pelo software da máquina, como pelos softwares de mercado, aí, E3 e E-Plan, tá? Direto comunicando com o nosso software.
Aqui ele setou todos os cabos e as cores dos cabos que estão entrando, né? E agora, através do display, ele vai mandar cortar um cabo de 1,5, por exemplo. Ele pediu para cortar 3 peças ali, né? Isso pode ser via display ou via software, como eu já disse, e vai dar o start. A própria máquina já seleciona o feeder correto, né? Que está configurado, e vai fazer o corte. Agora ele já mudou ali para o cabo de meio, né? E vai pedir para cortar. A própria máquina vai selecionar o cabo certo e já vai fazer o corte. Esse é um exemplo onde você pode trabalhar ali, tirando a parte manual de corte da sua fábrica, né? E colocando uma máquina semiautomática, onde você vai ter da maior velocidade, maior qualidade, ali, maior precisão no corte dos seus cabos. A gente vai ter máquinas do mesmo modelo para decapar, para fazer decapagem e crimpagem. Então, consulta a gente, tá? A gente tem nosso centro de processamento de cabos também, que vai ser o último que eu vou mostrar aqui hoje, né? Que você também pode também dar maior velocidade ainda no seu Lean Manufacturing ali na montagem do painel, tá? Então, quando eu falo de centro de processamento de cabos, o que a gente fez? A gente montou uma bancada onde você vai ter uma máquina de corte, como essa que eu mostrei, uma máquina de crimpagem, essa aqui é uma Crimpfix R-Vari, uma máquina nossa onde você já tem 5 rolos colocados e ela mesma seleciona o terminal que vai ser crimpado, de 0,5 a 2,5, né? E as impressoras. Então, automaticamente, quando você manda o programa ali dos softwares de mercado, do ePlan, do E3, ou até de uma tabela de Excel, isso vai para o software do centro de processamento de cabos, a gente chama de WPC, ou Wire Process Center, né? E aí esse cara vai fazer toda a parte de corte conforme o programa que você fez o painel ali, né? A configuração dos cabos. Ele vai cortar, imprimir ao mesmo tempo e depois selecionar a crimpagem, onde vai ter um operador que vai fazer a crimpagem, tá? Então, você consegue fazer tudo isso num centro de processamento de cabos. Isso aqui ele tem que ser assim, desse jeito? Não, ele é flexível. Você pode adquirir uma peça por vez, você pode fazer da forma que você quiser ou com a bancada que você quiser e adquirir o nosso programa. Então, a gente pode fornecer uma máquina de uma vez, depois uma impressora, depois outra máquina e assim por diante, tá? Você não precisa adquirir tudo de uma vez. Então, a gente tem essa flexibilidade também, tá? Para fazer isso. Aqui eu tenho um videozinho que mostra o WPC para finalizar aqui, tá? A gente já finaliza. Então, aqui ele está mostrando, né, a máquina de corte, essa é até a nossa máquina antiga ainda, a máquina de crimpar, já com 5 rolos colocados na máquina e a impressora. Aqui é o programinha sendo feito no ePlan, por exemplo, né? E depois ele vai exportar para o nosso software. Aqui ele já trouxe do ePlan, só faz algumas configurações internas e vai exportar para a máquina que está na linha de produção. Esse software pode estar na engenharia, por exemplo, e a máquina na linha de produção sem problema nenhum, tudo via rede. Aqui ele seleciona numa HM o que ele quer fazer. Aqui ele está filtrando, né, os cabos, mas você pode seguir a ordem que está vindo do ePlan mesmo, sem problema nenhum. Né? Nesse caso ele está filtrando para mostrar só como é feito o processo de corte, de identificação e também crimpagem.
Aqui você vê a evolução, né? Nessa máquina mais antiga, a alimentação do cabo era manual, como ele está fazendo. Como eu já mostrei, a gente tem uma máquina de corte nova onde os cabos já estão todos colocados na máquina. Você não precisa fazer essa alimentação manual. Ao mesmo tempo que ele está cortando o cabo, já sai a identificação na impressora, né? Ele vai identificar o cabo e já fazer a clipagem. Aqui ele já mostra vários cabos feitos, né? Depois ele vai mudar o cabo ali para mostrar que a própria máquina de crimpar já muda automaticamente o terminal que está na máquina. Aqui ele fez o setup manualmente da mudança de cabo. Se a gente tivesse com uma Pro Feeder, isso já não precisa ser mais feito. A própria máquina já mudou ali, como vocês viram no display, o terminal, né, tubular. Aqui, se você precisar fazer um processo standalone, por exemplo, ele consegue tirar as máquinas do sistema e utilizar as máquinas separadamente. Nesse caso, ele vai limpar os cabinhos para o cara que trouxe para ele ali. E aqui ele fala que é até 2,5, né? A gente já está trazendo uma máquina nova com comunicação para quem já investiu numa bancada, já tem nossas máquinas, para quem para cabos de 4, 6 e 10, também com comunicação, tá? Então, a gente já traz agora, no final do ano aí, o aumento de range desse sistema aqui para cabos de até 10 milímetros quadrados, tá? Então, é bem interessante aí, quando você pensa em melhoria no processo de Lean, né? Tudo que você pode fazer com esse tipo de solução. E como eu disse, é flexível, tá? Não é uma solução fechada. A gente conversa com o cliente, a gente consegue adaptar conforme a linha de produção do cliente, tá? Pessoal, corri um pouco, né? Passei do meu tempo já aqui. Só para lembrar do nosso portfólio Conexel, como eu disse, a gente tem um portfólio de produtos nacionais, tá? Então, a gente tem canaletas, terminais de compressão, cintas plásticas, bancadas. Essas bancadas a gente consegue adaptar para o nosso Wire Process Center, como vocês viram. A gente tem carrinhos de ferramenta nacionais também. A gente traz o nosso conectorzinho de instalação ali, novo agora, estamos lançando nesse momento no mercado, tá? E cada vez mais crescendo esse portfólio. Parte de iluminação, a gente está trazendo luminárias aí para dentro do painel e para a indústria de bebidas também, tá? Então, o portfólio que sempre está crescendo. A gente tem agora novas EHMs, por exemplo. E assim, tentei trazer o máximo de informação possível para vocês, para a otimização do painel, né? Passei do meu tempo aqui, dei uma corrida. Agradeço todos que estão aqui e fico aberto para perguntas, comentários, sugestões, insultos, o que for aí possível. Muito obrigado, gente. Legal, Herrera. Muito bom. Insultos, acho que não, só tem elogio aqui na... A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Não perde a piada, exatamente. Senão não vale a pena. Exatamente.
Show de bola, Herrera, muito bom mesmo. Eu Pessoal respondi agradecendo. algumas perguntas já, mas tem algumas ainda que eu deixei em aberto aí para a gente fazer. Antes da gente passar as perguntas gerais, eu fui digitando aqui no chat, mas para o pessoal aqui só para falar do agora, né? Então vamos lá, a Weidmiller vai enviar nos próximos dias, aí bem pertinho, um e-mail para vocês, né, que estiveram aqui ao vivo, para baixar o PDF, catálogo, os links que o Herrera mostrou aqui. A Weidmiller vai também emitir certificado de participação nesse evento aqui. Eu estou colando de novo nesse minutinho aqui no chat. Se você... Opa, colei no chat errado aqui, mas vamos lá, colar de novo. Então, para você ter o certificado de participação aqui, clica nesse formulário, é rapidinho, menos de um minuto você preenche e aí vai receber o certificado depois, a Weidmiller te manda. Outra coisa, teve uma dúvida aqui, né? Depois, assim que terminar o evento, tal, a gente pega a lista das pessoas que estiveram aqui ao vivo, fazemos um sorteio, esse sorteio é gravado, ok? Aí depois a Weidmiller, junto com aquele e-mail do PDF, etc., ela manda o link mostrando a gravação do sorteio, tá? Entre o pessoal que foi sorteado e aí o vencedor, que vai ganhar uma ferramenta KT8 aí da Weidmiller, né? O vencedor vai ser contactado aí pela Weidmiller. A gente costuma falar que essa ferramenta é como se fosse uma tesoura cortando fio. Uma tesoura cortada. Você corta o fio como se fosse uma tesoura, assim. Que legal, cara. Corta papel, corta fio. Maravilhoso. Então aí o vencedor, então é tudo às claras aqui, né? Então eu faço o sorteio aqui na sequência, mando o vídeo, a Weidmiller manda o vídeo e lá vai estar indicado o vencedor, tá bom? Você aí não precisa fazer nada desse lado, já está tudo certo para participar do sorteio. E o último aviso, esse webinar ele está sendo gravado e terminando aqui, daqui um dia, 2, 3, ele vai aqui para o site o portal da revista Potência, ali na área de eu vi alguns comentando que seria melhor à noite, aí pode assistir, né? Mais tarde. Isso, aí assiste depois, né? Aqui o importante é o total de pessoas que assistem a isso, né? Uma parte consegue fazer isso ao vivo, né? Que aí sempre é legal, porque dá para pelo menos botar as perguntas, né? Outra parte que não consegue ao vivo vai assistindo depois a gravação, que nesse caso aqui não tem prazo determinado, ela fica por tempo indeterminado aqui disponível no portal da Potência, vai estar disponível no YouTube da Weidmiller, então procurem lá também o YouTube da Weidmiller, né, onde o Herrera mostrou uns vídeos aí pra gente durante a apresentação, né? É legal que todos os vídeos que eu mostrei estão no nosso canal da Weidmiller no YouTube. Isso é bem interessante, a gente tem um canal bem completinho de vídeos que mostram as máquinas, mostram as ferramentas, né? Então é bem legal. Então vamos lá, Herrera, vamos ver se tem alguma pergunta aqui que seria o caso. O pessoal está perguntando aqui qual o valor médio do investimento desses equipamentos. Cara, é difícil falar em valores porque isso varia muito de região para região. Então, assim, quem estiver perguntando, procura o representante, ou o vendedor, ou o distribuidor local, né? Que a gente consegue dar uma noção de valor melhor, tá? Ou entre em contato comigo e eu encaminho para o responsável comercial, porque varia bastante. No Brasil tem variação de impostos, de região para região. Então, o investimento varia bastante também. Então, para quem tiver interesse, manda contato para mim. Eu vou pôr meu e-mail aqui embaixo também. Ou procura, se já conhece o nosso representante ou vendedor local, procura, mas pode me procurar também sem problema nenhum, tá? Estou colocando meu e-mail aqui já. Legal. O Pedro está perguntando, na conexão push-in, o cabo precisa ter terminal tubular ou não? Tem até essa pergunta, tem uma falando qual a diferença da Snap-in que eu trouxe hoje como inovação para a push-in, né? A push-in, ela precisa ter o terminal tubular se você quer utilizá-la realmente como uma conexão push-in, o que seria o fio entrando diretamente na cavidade sem você precisar pôr a ferramenta, né? Então, a push-in é uma evolução da conexão mola. A conexão mola, você tem que pôr a ferramenta, fazer a abertura da mola e pôr o fio. Flexível, com terminal tubular ou o fio rígido. Na push-in, você já tem que
ter o terminal tubular, porque é o terminal tubular que empurra a mola. Se for um fio flexível, ele não consegue empurrar a mola. Então, a conexão push-in vira uma conexão mola. Ela volta uma tecnologia atrás. Então, sim, é necessário ter o terminal tubular na push-in para você utilizá-la realmente como uma conexão push-in e não ter que ter a ferramenta para abertura da mola. Você coloca o fio direto. Quando a gente traz a Snap-in, a inovação está justamente aí. A Snap-in não precisa mais de terminal tubular. Qualquer fio flexível vai bater no final da cavidade e vai fazer a abertura da mola. Então, com a conexão Snap-in, ela chega para você não ter mais que utilizar terminal tubular, garantindo a conectividade melhor, com qualidade e a menor queda de tensão. E segurança para vibração e segurança contra a saída do cabo. Como eu disse, no Brasil, em concessionária, por exemplo, ainda se existe muito a cultura que conexão olhar é o melhor porque é imperdível, não vai soltar. Mas, na verdade, a gente consegue mostrar de várias formas que a conexão mais segura hoje é a push-in e agora a Snap-in, mais ainda, que a gente está chegando com ela aí e mostrando que a Weidmiller sempre está à frente na inovação em tecnologia de conectividade, tá? Eu acho que eu respondi até 2 perguntas aí, mas espero ter respondido. Muito legal, muito legal. O Matheus e o Leonardo fazem perguntas parecidas. Se é realmente necessário colocar a cor do cabo ou somente a bitola e qual o motivo de selecionar a cor do cabo? É apenas referência, enfim? Legal, eles estão perguntando sobre a nossa máquina de corte, né? A nossa máquina Cut Fix Pro Feeder, que é um dos vídeos que eu mostrei. Ele seleciona a cor porque geralmente você, né, dentro da montagem do painel, você tem as cores dos cabos já padronizadas para cada bitola, inclusive a cor do cabo terra, que é um que ele mostra no vídeo. Então é só por isso, não é necessário. É um padrão para você ter mais ainda a organização dos seus cabos na sua fábrica, tá? Você pode colocar como você não pode colocar. Mas geralmente para mostrar ali um cabo terra é diferente do cabo vermelho, que é 2,5, diferente do cabo 4 ou do cabo neutro para o cabo positivo. Então você coloca a cor junto com a bitola. Excelente. O Carlos Baumhart, sempre aqui com a gente na Potência, ele pergunta se existem conectores para a linha automotiva e qual o custo. A gente tem conectores para os montadores de carro, né? Para a linha automotiva, hoje nós não temos conectores para... A gente tem, assim, cabos M12, cabos M8 para a linha SAI, né? Cabos RJ que podem ser utilizados, sem problema nenhum. São cabos padronizados para a industrial. O nosso portfólio de cabo ele é bem grande, né? A gente tem desde o cabo M8, M12, M23, vários tamanhos, vários tipos de codificação, codificação D, A, codificação X para a área de Ethernet. A gente vai ter cabo M12 para a área de Ethernet também. A gente vai ter conectores M12, tanto com conexão parafuso como conexão push-in. Então, assim, você pode utilizar, mas aqueles conectorzinho padrãozinho para carro, tudo, esses nós não temos. Legal. Aqui uns comentários, né? O Aguinaldo, ferramentas de primeiro mundo, o Marco nem imaginava que existia uma máquina dessas, né? A gente consegue fazer hoje, até para quem tiver a oportunidade de visitar nossa fábrica, né? Porque para a gente é um showroom de excelência para a gente. Assim, quando você fala de Lean Manufacturing, hoje a gente tem muita ferramenta para melhorar e dar velocidade com qualidade ali na linha de produção do cliente, que é o montador de painel, que é o montador de máquinas, né? Que é o montador de dispositivo. Então, realmente existem bastante soluções aí de primeiro mundo e estão disponíveis para todos no Brasil, porque a Weidmiller está aqui. A gente tem uma fábrica em Diadema, isso é um diferencial, é um centro de distribuição também. E quem quiser conhecer, temos um showroom lá de máquinas, ferramentas, pode ir lá, vai tomar um café com a gente, só marcar, as portas estão abertas. O Alfredo Sofal, qual o range de corrente dos porta-fusíveis? Isso eu respondi já, eu falei até 30 amperes, e para fotovoltaico a gente já tem porta-fusíveis até 60 amperes, tá? O mercado fotovoltaico ele começa porque os painéis solares eles estão crescendo de potência, então a gente está trazendo aí porta-fusíveis maiores para fusíveis maiores, já porque o mercado exige, né? Então, assim, é o que tem no mercado industrial, pode ter certeza que a gente vai ter alguma solução para fusível aí. A gente não tem só porta fusível, a gente tem um supervisor de carga,
que a gente chama de Max Guard, que ele é um supervisor flexível, você consegue colocar os cartões conforme as cargas que você precisa. Ele não é fechadinho, ele funciona como uma régua de borne mesmo, e ele já tem até uma evolução com cabeça de rede já, para trabalhar com remota, com CLP. Então, para fusível, a gente tem várias soluções. Procura a gente, tem meu e-mail aí, que a gente consegue dar a melhor solução possível. Pode ter certeza que a gente vai ter o fusível que ele precisa aí para industrial. 10. O Luiz tem uma curiosidade se esse sistema de bancada está tendo bastante adesão, principalmente por causa do custo. Sim, está tendo. As empresas que querem dar um passo à frente em redução de custo com qualidade, né? Em organização, em velocidade, está tendo sim. A gente está conseguindo ter bastante sucesso no mundo inteiro, inclusive no Brasil e América Latina também, tá? Cada vez mais. O Carlos Balhart, a conexão push-in Snap-in pode usar cabo flexível estanhado? Pode sim. Não. Sem problema nenhum. Tem uma do Álvaro aqui, não sei o quanto ela é dentro aqui do assunto. Tem que ser estanhado com estanhado, tá? Não pode ser materiais diferentes dos dois lados. E a gente fala quando a gente fala de conectores que vai alumínio de um lado e cobre do outro. A gente tem conectores para isso também, se precisar dessa solução. Chega alumínio da distribuição e vai entrar cobre para dentro de casa. A gente tem conectores que nós chamamos de WPD, que eles são feitos para isso. E não tem troca de material e não vai ter problema. Mas dependendo do conector, se você misturar alumínio com cobre, por exemplo, de um lado alumínio e cobre do outro, você vai ter problema se ele não estiver preparado com o banho correto para isso. Nós temos a solução também para isso, tá? Se precisar. Então, o Álvaro pôs uma dúvida aqui, eu não sei o quanto ela está dentro aqui do assunto. Ele diz, tem uma dúvida sobre a interpretação da NBR 61439. Essa é a norma de quadros, né? De conjuntos de manobra, isso. Quadros. Quanto à montagem de componentes de um fabricante em uma chaparia de outro fabricante, com certificação, ensaio, como é que fica isso tudo? Ele pode estar falando das tomadas industriais multipolares que eu mostrei a solução, né? Flexível. Geralmente, como as tomadas dos grandes fabricantes seguem a mesma IEC, uma monta na outra, tá? A base monta a fêmea monta com laço, assim por diante. A gente, como fabricante, não recomenda. Por quê? Porque, geralmente, se tem um problema, o problema é da base ou é da carcaça? É do fabricante A ou é do fabricante B? Isso vai ser um problema para quem está querendo resolver o problema. Então, quando a gente fala para usar tomada, a gente geralmente sugere que se utilize componentes do mesmo fabricante. Tanto a base como a carcaça, ou tanto a fêmea como o macho. Mas, se precisar se conectar, se precisar, tá na urgência, geralmente o padrão é o mesmo, e eles vão conversar sem problema nenhum. A norma eu não conheço, precisaria ver, tá? Para ver se tem alguma coisa falando sobre isso. A gente, como fabricante, recomenda que se utilize sempre o conjunto completo. Tanto é que a gente vende no Brasil o conjunto montado já. Ele já vai numa caixinha montado, já base, carcaça e assim por diante, tá? Eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta dele, ele pode comentar se ele quiser. Acho que seria um pouco mais longa, mas aí ela entra efetivamente na norma, etc. Isso. E tal, que não foi o objetivo seu da apresentação. Ele tem meu e-mail aí, a gente pode trocar informação também. Mas a resposta foi legal, foi bacana. A gente conversa. Eu separei as 4 últimas questões aqui, para a gente não estourar muito tempo também. O Enio Gonzaga, ele diz, no caso de locomotivas onde tem índice de vibração muito alto, essas solução parece ideal. Já teve alguma demanda nesse sentido aí? Na verdade, a gente é parceiro e especialista em trens também, como em mercado de navio, como eu disse, embarcado. A melhor solução para locomotivas é a solução push-in. Agora, a Snap-in também, ela segue o mesmo padrão, ela vai passar nos mesmos testes. A nossa solução parafuso, ela já é uma solução feita para isso no passado, né? A nossa abraçadeira, ela tem uma dobra em cima que ela faz isso, né? Quando você parafusa e no final dá o torque, ela faz uma abertura aqui, ó. E aí você muda o passo, quando você tem essa abertura aqui, você muda o passo da rosca um pouquinho. E aí, para abrir o parafuso, você tem que fazer uma força quase o dobro.
Então, já é pensado, é uma tecnologia patenteada nossa, de parafuso, já pensada para trabalhar com vibração. Então, todas as tecnologias nossas, elas podem trabalhar com transporte. A gente indica, a melhor é a Puxin, tá? Para a área de transporte, testada, já utilizada no mercado mundial por fabricantes de trens, né? Aqui no Brasil, a gente tem vários fabricantes que são grandes parceiros nossos e utilizam o Puxin para fabricação de trens, tá? Tem 2 comentários e uma pergunta para encerrar. Comentário: o Luiz Fonseca diz que seria bom fazer uma apresentação da linha para automação. Então, legal, tá na fila aí, tá? A gente tem um portfólio completo também de automação. Hoje são 2 gerências de produto, né? Eu cuido da parte de passivos, tudo que não é eletrônico e nem automação, e eu foquei nisso hoje. A gente tem outro gerente de produto, que é o De Paula, né? É um departamento de gerência de produto. Ele cuida de automação e eletrônica. Tá na fila, ele deve estar fazendo logo aí uma de automação. Fiquem de olho, porque teremos, às vezes, até uma ao vivo aí, né? Com a turma da potência, aí vai saber, né? Num dos eventos, quem sabe. Saber. É isso aí. O Agnaldo fez um comentário, ele visitou a WEG recentemente, na divisão de montagem de painéis, e lá ele pôde ver essas máquinas sendo utilizadas. Achou sensacional como ganha tempo e agiliza a montagem dos painéis. Eu diria que tanto a WEG como todos os outros grandes fabricantes de painel são parceiros nossos nessas máquinas. Hoje nós estamos em todos eles. A gente até tem concorrente em alguns produtos, mas somos grandes parceiros em outros. E a WEG é uma delas, com certeza. A nossa última intervenção, aqui a última pergunta mesmo, é do Carlos, se tem esse tipo de máquina para cabos de alta e média tensão. Para alta e média, não. Cabo de 240. Esse tipo de máquina de corte, decapagem e crimpagem, a gente tem até 10 milímetros quadrados. Perfeito. É alta produtividade, né? Mas temos ferramentas para cabo de alta, tá? Ferramentas eletrohidráulicas para fazer a crimpagem do terminal de compressão e para fazer o corte. Então, se precisar, procura a gente, porque temos ferramentas manuais eletrohidráulicas, tá bom? Ótimo. Só, Iranil, aqui teria o portfólio do sistema fotovoltaico. Tem o quê? Desculpa. O portfólio do sistema fotovoltaico. Sim, temos sim. A gente nunca vai fabricar nem o painel solar e nem o inversor de frequência. Tudo que é conectividade entre esses dois, tanto para os grandes parques como para a Smart Grid, para instalações residenciais, a gente tem um portfólio completo. A gente estava na Feira Intersolar agora, há pouco tempo. Manda no meu e-mail solicitação que eu mando o catálogo completo para você do portfólio fotovoltaico, tá bom? Maravilha. Vou escrever o e-mail de novo aqui. Isso, bota aí de novo, Bom, pessoal, os últimos avisos aqui, repetindo, né? Eu acabei de colar aí para você ter o certificado de participação nessa aula. Tem aí, acessa esse formulário que eu coloquei várias vezes na janelinha, acabei de colocar aí de novo. A Weidmiller vai mandar daqui uns dias um e-mail com link para você baixar o PDF, baixar catálogo, baixar os links aqui que foram apresentados, tá bom? Vai ter o sorteio, a hora que terminar aqui, etc. e tal, blá, blá, a gente vai sortear a ferramenta KT8 e depois o vencedor vai ser publicamente anunciado e contactado para receber. E esse webinar ele foi gravado, está sendo gravado. Rapidinho, Hilton, só se interrompendo um pouquinho. Quem não conhece a ferramenta KT8, nossas ferramentas de corte, sempre vai ter um distribuidor próximo de você aí com as nossas ferramentas, tá? Pesquisa no nosso site, vê o distribuidor e vai lá ver. Vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Vocês vão cortar o fio achando que está cortando um papel com a tesoura, tá? Vai conhecer. Maravilha. Desculpa, Hilton. Pode eu vou me inscrever aqui também, que eu quero ver se eu ganho essa KT8. É isso aí. Muito bom. Hera, se despede aí da moçada. E gente, obrigado. Parabéns pela aula. Agradeço muito a presença de todos. O que precisar, estamos disponíveis aí para qualquer troca de informação, qualquer coisa a mais que vocês precisarem em Lean, a gente está por aqui, tá? E não se esqueçam, nossa fábrica está lá em Diadema, vai visitar a gente. Lá tem um showroom também. Estamos de portas abertas para vocês.
Grande abraço. Obrigado. Bom dia a todos. Excelente, Herrera. Então, mais uma vez, parabéns pela apresentação, show de bola, extremamente útil, novidades, coisas muito bacanas. Mais uma vez, obrigado pela parceria aí da Vai de Milha com a gente da Potência. E muito obrigado a todos aí que estiveram com a gente ao vivo e aqueles que estão assistindo a gravação, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem todos em paz, até breve, né? Até o próximo evento nosso aqui da Potência. Espero que tenhamos um evento próximo logo aí, mais uma vez com a Vai de Milha, que é sempre motivo de conteúdo muito legal para a gente aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Herrera. Grande abraço. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.